Olavo de Carvalho, segundo as chances de Jair Bolsonaro para 2022, ele diz que é briga perdida. Olha quem fez essa declaração. Aquele que se convencionou chamar de guru dos bolsonaristas. Olavo de Carvalho, que vive nos Estados Unidos, esteve no Brasil esses dias por conta de uma enfermidade que contraiu, mas já voltou para os Estados Unidos. Jair Bolsonaro e os filhos de Jair Bolsonaro, antes de ser presidente, ainda no período das eleições, eles consultavam diariamente ao Olavo de Carvalho, que alguns dizem que é sociólogo, outros dizem que é somente escritor, outros dizem que é professor. Na verdade, é um homem experiente, que tem ideias próprias e que ninguém muda as ideias dele, que as ideias de Olavo de Carvalho contamina muita gente, inclusive pessoas mais novas, pessoas que têm saído da faculdade, de um curso superior, de um doutorado, de um pós-doutorado, mas se deixam contaminar pelas ideias de Olavo de Carvalho, guru dos bolsonaristas. Está revoltado com Jair Bolsonaro. E eu estou dizendo isso e volto aqui a enfatizar. Eu não estou aqui fazendo apologia contra o governo Jair Bolsonaro, absolutamente. Eu só fico assim sem entender como um governante que está sentado na cadeira de presidente da República cria todo dia fatos relevantes contra ele e contra o governo dele. Eu não consigo absolutamente entender a personalidade do presidente Jair Bolsonaro. Esse Olavo de Carvalho, por mais tirano que alguns possam dizer que ele é, por mais ideias retrógradas que muitos dizem que ele tem, mas foi o cara que deu suporte durante a eleição de Jair Bolsonaro. Inclusive, vários ex-ministros do governo Bolsonaro foram indicados por conta das ideias, por trilharem pela cartilha de Olavo de Carvalho. Hoje, o próprio Olavo de Carvalho diz que Jair Bolsonaro o usou como garoto propaganda e depois o abandonou, o deixou pelo meio do caminho. E essa declaração que Olavo de Carvalho deu não foi sozinho na casa dele, não foi somente para um jornalista, não foi somente que ele gravou. Não, lá estavam presentes o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação no governo Bolsonaro, o Ernesto Araújo, que foi chanceler, ministro das Relações Exteriores, também do governo Bolsonaro. Todos esses já passaram por lá e já saíram. Alguns não foram nem aproveitados. Esses foram, mas por motivos até corretos, tiveram que deixar de ser ministros. Mas esses são seguidores do guru Olavo de Carvalho. Quando Olavo de Carvalho diz que foi abandonado, foi traído por Jair Bolsonaro, diz isso nas presenças desses que um dia foram autoridades como ministros nesse país. E ele diz, olha, essa briga já está perdida. Olavo de Carvalho entende que Bolsonaro, continuando da forma em que está, agindo da forma em que age, a eleição para 2022, segundo Olavo de Carvalho, está perdida. Isso a menos que Jair Bolsonaro acorde, ainda há tempo de acordar, mas ele também diz, eu não sei como acordar Jair Bolsonaro. É algo assim impressionante, a popularidade do presidente se desidratando todos os dias, e é preciso que haja uma reação, mas uma reação favorável à população e que o próprio governo deixe de criar factoides diários contra ele próprio. Não, o governo de Jair Bolsonaro não precisa ter adversário, porque os adversários
do governo Bolsonaro são os próprios ministros e ele próprio com a sua verve, com aquilo que ele fala todo dia, com o seu comportamento, na maioria das vezes indo na contramão do que deveria ser. Tem muita coisa correta que ele diz? Tem. Tem muita ação correta que ele faz? Tem. Ninguém pode negar isso, absolutamente. Mas também tem muita coisa que Jair Bolsonaro diz todo dia. Eu até fico pensando, será que é estratégia? Mas que tipo de estratégia é essa? Que leva aos antigos aliados a dizerem que a briga para 2022 está perdida. Pense comigo, o que é que você acha? Olavo de Carvalho está certo? A briga de Bolsonaro para 2022 está perdida? Adelson Andrade para o portal BR 104.